Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o diácono Jair Antônio, da paróquia São João Batista, Jardim Adriana, Diocese de Guarulhos, São Paulo. Hoje, dia 26 de dezembro de 2025, dia de Santo Estevão. Quem foi Santo Estevão? Foi um dos 7 primeiros diáconos escolhidos pela Igreja, o primeiro mártir. Santo Estevão sofreu o martírio por causa da opção por Jesus Cristo. Como tudo isso aconteceu? Está na leitura do livro do Atos dos Apóstolos, nos capítulos 6, versículos de 1 a 5, de 8 a 10, e no capítulo 7, de 54 a 59. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus da fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 discípulos, apóstolos, reuniram-se e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além dele, Felipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Naqueles dias, Estevão, cheio de poder e graça, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos e alguns da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sua sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estevão pregou o nome de Jesus. Ele denunciou aqueles que levaram a Jesus à cruz por conveniência com o poder e em rejeição à manifestação de Deus no seu Filho amado. As primeiras gerações de cristãos logo conheceram o sentido das palavras de Jesus. Estevão era um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos. A primeira proposta era organizar a distribuição de alimentos para as viúvas e os pobres. Mas os diáconos foram especialmente pregadores da palavra de Deus. Continuaram a pregação de Jesus. Enquanto Estevão
estava só organizando a distribuição dos alimentos e ajudando as famílias pobres, todo mundo gostava. Mas quando começou a anunciar Jesus e denunciar os motivos de sua morte na cruz, aí começaram a persegui-lo. Estevão é só um exemplo dos cristãos que continuam hoje a ser perseguidos por causa da sua fé. Ele deixou um bom exemplo, pois enquanto estava sendo apedrejado, ele perdoou os seus algozes e entregou o seu espírito a Deus, imitando o próprio Jesus. Que o sangue dos mártires de Santo Estevão será sempre semente de novos cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, portanto, os diáconos existem na igreja bem antes da conversão de Paulo. É um serviço da igreja muito antigo. E a palavra diaconia significa serviço. Por isso nós, como diáconos, devemos nos configurar ao Cristo servo. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua encarnação. Tu és o Salvador enviado pelo Pai e nos surpreende nascendo entre os pobres em completa solidariedade com os excluídos e sofredores deste mundo. Assim, nos indicastes o caminho que devemos percorrer nesta vida, e o caminho és tu mesmo, nosso Mestre e Senhor. Nós te bendizemos pelos irmãos e irmãs que enfrentam com fidelidade e destemor os sofrimentos e perseguições por causa da tua fé. Nós te bendizemos pelo mártir Santo Estevão e por sua intercessão pedimos a bênção para todos os diáconos da igreja e suas famílias. Ensinai-nos a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, nosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Estevão, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.